Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Adriano Lessa e esse é mais um momento Palavra de Luz. Canal Palavra de Luz com Adriano Lessa. Vai começar, vem comigo nessa jornada de fé e esperança. Nossa palavra de luz de hoje está em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 e diante, que nos diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros o homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia avançar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião aceitado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Bom, meus irmãos, o que nós vemos nessa palavra é que Jesus, anteriormente ele havia enfrentado a tempestade, juntamente ali com os seus discípulos, ele passou pela tempestade, eles estavam indo exatamente em direção a Gadara. E naquele lugar havia um homem que, segundo o que a Bíblia está nos dizendo, havia um homem que estava com uma legião de demônios. Muitos demônios estavam na vida daquele homem. E aqueles demônios oprimiam aquele homem de tal maneira que ele se cortava com pedras, ele andava nu. Esse homem estava à margem da sociedade, ou seja, ele estava marginalizado porque os demônios estavam habitando a vida dele. Ele estava longe da sua família, ele estava totalmente longe da sociedade e, com certeza, longe de Deus. Mas Jesus vai até ali e aqueles demônios não aguentam e falam para Jesus: Vieste nos atormentar antes do tempo? E eles clamavam, eles pediam para que não atormentasse eles e que eles fossem para a manada de porcos. E Jesus assim permitiu. E aquele homem ficou livre daqueles demônios, daquela opressão, porque Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E aquele homem que antes estava possuído por demônios, agora estava vestido, antes ele andava nu, agora estava vestido, estava com a sua mente sã, porque os demônios tiram a consciência da pessoa. Aquele homem estava liberto e ele queria, se você continuar lendo a passagem, você vai ver que ele queria seguir Jesus pelo caminho das suas viagens, mas Jesus falou: volte para sua casa. A casa era um local que ele havia perdido a convivência com seus familiares e com certeza aquela família estava sofrendo porque não tinha mais ele junto no meio, ele estava naquela situação toda. Então Jesus muda a história daquele homem. Jesus ainda continua mudando história, Jesus ainda continua libertando e transformando vidas. Receba essa palavra sobre o teu coração. Talvez você precisa de uma libertação, talvez você precise de uma cura, talvez você precisa de algo do Senhor. Sabe que Ele pode mudar a sua história ou mudar a história de alguém da sua família. Jesus ainda salva, cura e liberta.
com essa palavra sobre o teu coração. E esse foi mais um momento. Palavra de luz.